Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu saldo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas nesse vídeo eu quero falar com você. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que foi a sua conversão? Como é que foi que Deus entrou na sua vida? Como é que o senhor foi alcançado? E hoje eu quero gravar para você, falar sobre o meu testemunho. Como é que foi que Jesus entrou na minha vida? Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu nasci na igreja católica, num lar católico. Por muitos anos eu acreditei que religião era como se fosse a segunda pele, que a gente nunca trocava, que a gente nunca mudava. Mas um dia Deus tocou o meu coração. Você sabe, eu vivia muito mais na rua, viajando, que eu era caminhoneiro, e a minha família na minha casa. A minha esposa se converteu primeiro do que eu, e ela me colocou no alvo de oração da igreja, no seu jejum, para que eu me convertesse, para que eu me entregasse a minha vida para Jesus. Mas pastor, você não era católico? Não existe católico não praticante. Eu fui frequentador da igreja, fiz primeira comunhão, fui batizado, até os 17 anos, quando meu pai havia falecido. Eu ia muito mais na igreja porque o meu pai me levava. Mas você sabe, nesse tempo eu me casei, tive uma esposa, filhos, e aí a minha esposa se converteu primeiro do que eu. Minha esposa se converteu 2 anos antes, de eu me entregar a minha vida para Jesus. Por 2 anos, ela ficou orando e jejuando, pedindo ao Senhor para que eu me convertesse. Esse era um dos alvos de oração dela. O alvo para que eu me convertesse e entregasse a minha vida para Jesus. Mas eu sempre dizia para ela, olha, religião é a segunda pele, a gente não troca, a gente não muda. E por 2 anos, ela jejuou sem comer nenhum tipo de carne, pedindo ao Senhor para que tocasse o meu coração, para que abrisse os meus olhos, para que eu confessasse como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, filho, essas circunstâncias foram geradas. Por 2 anos, coisas extraordinárias aconteceram e a situação da minha vida ficou muito difícil. Você sabe, uma das coisas que mais faz com que eu e você corramos para Deus são as dificuldades, são as circunstâncias. Me lembro bem que eu tinha uma filha pequena que nasceu com uma dificuldade nas pernas, uma luxação no quadril. E desde pequena ela usou um aparelho no seu corpo. Interessante que o médico disse que um dia ia chegar que havia necessidade para que ela pudesse fazer uma cirurgia. Ele disse que era necessário. E aquilo já me deixou preocupado. Você sabe, eu era caminhoneiro, estava viajando. Até que um dia nós fomos fazer a consulta pré-operatória na vida da minha filha. Chegando lá, o médico disse que ia me apresentar um risco cirúrgico. E eu falei, o que é isso, doutor? Transforma para mim em clareza, o que é isso? Você sabe o que aconteceu? Interessante que eu não sabia. O doutor disse, olha, Paulo Messias, o risco cirúrgico é como alguém que vai atravessar a rua, não vem nenhum carro, mas de repente ele está no meio da pista e aí o carro passa por cima. Eu falei, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Me explica. Ele falou, olha, Paulo Messias, sua filha não tem nada, mas pode ser que ao entrar numa sala de cirurgia, ao fazer a cirurgia, pode ser que aconteça alguma coisa. Que ele já me deixou muito preocupado, que ele já deixou muito ansioso. Eu já era ansioso por natureza, mas você sabe, eu resolvi confiar. E aí a minha esposa orando, orando. Nesse dia eu tive que viajar para Brasília, no dia da cirurgia da minha filha. E no caminho eu ia pedindo a Deus da minha maneira. Eu nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. E eu indo para Brasília, pedindo a Deus, fazendo as minhas vãs orações repetitivas e crendo no milagre. Interessante que de hora em hora eu ligava para minha esposa para saber qual era o quadro. Até que chegou um momento da cirurgia que ela falou que estava tudo bem e disse para mim, pode vir em paz. Deus operou um milagre na vida da sua filha. Eu me lembro de ter parado o carro na beira da estrada e dado um grito bem alto. Glória a Deus!
Mas como que alguém que nem era crente poderia glorificar o nome do Senhor? Pois é, aconteceu na minha vida. Deus já estava gerando circunstâncias para que eu entregasse a minha vida para o Senhor. Interessante que logo em seguida aconteceu. Você sabe, num dia de manhã, vendo a televisão, gostava muito de ver um programa de televisão, um programa evangelístico, onde o pastor realmente falava muito duro com os irmãos. Era um verdadeiro bambu evangélico. Você sabe, as pessoas ficavam tocadas com aquilo. E eu, para espetar a minha esposa, muitas vezes convidava ela, olha aqui, vem cá para você ver o que esse pastor está falando. Olha aqui, vocês não praticam nada disso e tal. Mas houve um dia que eu estava ouvindo o programa sozinho na minha casa. Era um sábado de manhã, por volta das 9 horas da manhã. Nunca me esqueço desse dia. Você sabe que interessante? Chegou um momento que o pastor fez um apelo. Eu estava sentado de frente à televisão, ele disse, não mude de canal. Eu quero te apresentar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que sara, aquele que cura, aquele que liberta. Não Jesus da religião. Eu falei, meu Deus. Você sabe, ele contou a minha vida. Ele falou, você está sentado de frente a essa televisão, sentado no sofá, você está desempregado, não sabe o que vai fazer da sua vida. Eu falei, alguém contou a minha vida para esse pastor. Alguém contou o momento que eu estou vivendo. Interessante que naquele momento ele disse, olha, aí onde você está, coloca a mão no seu coração, convide Jesus para entrar na sua vida, convida ele para mudar a sua história. E foi o que eu fiz. Só estava eu na minha casa, coloquei a mão no meu coração, repeti a oração que o pastor direcionou, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, muda a minha vida. E naquele momento eu comecei a chorar. Como não tinha ninguém em casa, eu logo enxuguei os olhos e fiquei olhando. Falei, não aconteceu nada, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. E naquele dia, eu ainda fui jogar o meu futebol, porque eu gostava de jogar futebol. Não porque eu era bom, mas por causa muito mais da resenha, da cerveja, da farra. Sempre que acabava o jogo, nós bebíamos muito. Chegávamos até a entrar a noite afora. E naquele dia foi diferente. Naquele dia que eu convidei Jesus para entrar na minha vida, teve o jogo, teve a resenha. Em determinado momento da resenha, eu disse para as pessoas, olha, eu vou virar crente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Eu vou para a igreja. Eu vou largar de ser um cachaceiro. Você sabe, muitos falaram, é bom mesmo, está na hora. Outros falaram que eu estava bebendo uma bebida estragada, uma cerveja estragada. Muitos queriam saber. Mas você sabe, naquele dia eu bebi tanto, nunca me esqueço daquele sábado. Comecei às 9 horas da manhã e 9 horas da noite ainda estava bebendo. Interessante, meu irmão, que naquele dia, ao chegar na minha casa, tinha uma comadre minha na minha casa. E eu disse para ela, ô comadre, que bom que você está aqui. Deixa eu te contar uma história. Hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou me tornar crente, eu vou virar crente. Ela falou, se você virar crente, nunca mais eu vou voltar na sua casa. E eu falei, então nunca mais você vai voltar. Porque hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. E sabe mais, irmãos? Sabe, a minha esposa já tinha 2 anos que ela estava orando por mim sem comer nenhum tipo de carne. Ela tinha feito um propósito, ela era cozinheira. Ela não podia nem provar carne, você quer saber. Ela estava firme no propósito. Mas nesse tempo, foi o tempo que mais eu tinha uma condição financeira melhor. Comprava todo tipo de carne para ela fazer. Comprava até salmão, não tinha esse hábito, mas comprava. E ela falava, e o diabo falava na cabeça dela, tá vendo? Você está orando, você está jejuando, parece que quanto mais você ora, mais pior está ficando as coisas. Olha o que está acontecendo. Interessante, filho, que naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava tão bêbado. Eu cheguei na minha casa e ela foi me dar banho. Quando eu estava tomando banho no banheiro e ela me lavando, eu perguntei para ela, você me ama tanto assim, ao ponto de me dar banho, mesmo do jeito que eu estou? E ela disse, eu amo. Por causa de Jesus, eu amo você. Naquele dia eu disse para ela, mesmo tonto, olha esse homem, tá vendo esse estado aqui que você tá vendo? Nunca mais você me verá desse jeito. Nunca mais você vai ver nesse estado. Porque hoje eu entreguei a minha vida a Jesus. E sabe aquele encontro da sua igreja? Aquele que vocês fazem todo final de semana? Pode fazer a minha inscrição. Eu vou estar lá com você. E eu fui para esse encontro. 15 dias depois eu fui. Você sabe, chegou lá naquele encontro,
Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Nessa hora o povo está jogando bola e eu estou aqui ouvindo palavra, e nada acontecia. Mas teve um momento da palavra que um dos discipuladores, um homem de Deus, veio orar comigo na palavra da cura da alma. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou para mim, tem alguém que se você tivesse e pudesse perdoar, você perdoaria? Eu falei, não, eu sou bom, eu não tenho ninguém para perdoar, nem tenho mágoa de ninguém. Ele falou, então vamos orar. Quando nós começamos a orar, ele colocou a mão na minha cabeça e disse, Espírito Santo, traz a memória na vida desse homem. Alguém que, se ele pudesse pedir perdão, ele pediria. Alguém que, se ele pudesse resolver as situações do passado, ele resolveria. Naquela hora, o Espírito Santo trouxe à memória o meu pai. O meu pai. O meu pai era o meu ídolo. O meu pai era tudo para mim. Mas meu pai foi criado num sistema rígido, bruto, sabe? Daquele povo antigo. E muitas vezes o meu pai nos maltratava. Ele queria o nosso bem, mas era o seu modo de agir. E naquele dia eu lembrei, se eu tivesse a oportunidade de pedir perdão para meu pai, porque eu não fui um bom filho, pelas coisas erradas que eu já fiz, naquela hora, o meu coração derreteu. Naquela hora, o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história. Por isso eu quis contar para você esse testemunho. Você que ora pelo seu marido, você que ora pelos seus filhos, pelo seu parente, não desista. Eu sou resposta de oração, eu sou resposta de jejum. E hoje eu me tornei pastor, hoje eu me tornei pregador da palavra, do evangelho da graça. Eu sou o pastor mais improvável da minha igreja. Na minha igreja tem muita gente capacitada, muita gente escolhida, mas o Senhor resolveu me escolher, o Senhor resolveu me chamar. Você que está me ouvindo através desse testemunho, talvez está ouvindo e pensando, e se ele é o impossível, eu também sou. E Deus pode mudar a sua história. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você, para que você tenha convicção de que Deus está te chamando para te salvar, para mudar a sua história, para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me vendo através do canal do YouTube. Que essa palavra, que esse testemunho venha gerar fé no seu coração, para que eles continuem orando pelo seu cônjuge, por aquele que ainda não foi alcançado, por aquele que ainda não converteu, para que eles não desistam. Ó Deus Santo e Poderoso, fala ao coração deles, para que eles possam ter a sua vida mudada, para que eles possam ter a sua vida transformada. Eu oro, Pai, declarando a palavra do Senhor, que eu e a minha casa, e os meus irmãos e a sua casa servirão ao Senhor com alegria. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos um ministério frutífero, onde tudo que nós fazemos é para ganhar vidas. Aqui nesse canal mesmo tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer para nós uma semeadura generosa, mas não é para nós em particular. Quando você faz uma semeadura nesse ministério, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus, assim como eu tive. E também destinamos a entregar cestas básicas para aquelas pessoas que nada têm. Se você pode, seja um semeador. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Não da mesma maneira, não da mesma forma, mas tenha uma certeza que Deus vai multiplicar a sua semente. Se você foi tocado, se você crê que nós somos sérios, que nós somos guiados pelo Espírito Santo, oferte e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Quero abençoar você com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.